Olá, amigos. Convido a todos a me acompanharem numa reflexão a respeito de um ensinamento do Mestre Jesus. Na verdade, de uma advertência. Quando ele disse: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrarão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse ensinamento, trazido com essas palavras claras e precisas, não deixa nenhuma dúvida que a entrada no reino dos céus é uma questão de obediência às leis divinas e não de filiação a esta ou aquela organização religiosa. De nada valendo rituais, exercícios religiosos, cultos, confissões de fé que não se façam acompanhar de boas obras. Aqueles que dizem, crede e sereis salvos, ou que dizem, crede e não precisareis guardar a lei, coitados, são cegos conduzindo cegos. Jesus sempre condenou com veemência as práticas meramente formalistas e jamais ele endossou a ideia de que a simples aceitação de um ou outro credo pudesse garantir a entrada nos planos ou nas mansões celestiais. A obediência aos mandamentos é que prova a sinceridade da nossa escolha em matéria de religião. É o que prova a superioridade da doutrina que nós abraçamos. Quando essa doutrina tem a capacidade de nos transformar, fazendo com que possamos erradicar as características do homem velho, repleto de imperfeições, de vícios, de mazelas, quando essa doutrina é capaz de fazermos substituir essas características pelas qualidades do homem novo, trazendo para a nossa vida condições de aceitação, tolerância, brandura, indulgência, alegria de fazer o bem, então podemos perceber que estamos no caminho certo, pois, abre aspas, é pelos frutos que se conhece a qualidade da árvore, fecha aspas. E aqui nós também podemos conversar conosco mesmo fazendo as seguintes perguntas. É digno do nome de cristão aquele que se limita a pregar os ensinamentos do Mestre, ou seja, a profetizar em seu nome, mas cujo caráter não se modifica para melhor, nem se torna mais acessível, mais fraternos para com os outros? Não, com certeza. É digno do nome de cristão aquele que, seguindo os processos kardecistas ou umbandistas, doutrinam os espíritos obsessores, afastando-os daqueles que lhes sofriam o assédio, mas não se doutrinam a si mesmos, continuando com suas fraquezas morais, continuando com a falta de caridade no trato com semelhantes, tampouco são cristãos. São dignos do nome de cristão aqueles que fazem promessas, que se impõem penosas penitências numa demonstração de fanatismo religioso que não beneficiam a ninguém, mas continuam indiferentes às misérias e ao sofrimento dos outros? Não, com certeza. Semelhantes aos fariseus, aqueles que Jesus comparou a sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro, os nossos irmãos que agem dessa forma só têm a caridade nos lábios, porque em seu coração o que tem mesmo é frieza e hipocrisia.
Batendo na mesma tecla, Jesus, em certa ocasião, acrescentou, abre aspas, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas ao que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Fecha aspas. Portanto, bater no peito, chamar Jesus Cristo de nosso Senhor, nosso Salvador, entoar hinos, louvações, cânticos, acompanhar novenas, acompanhar procissões, marchas, vigílias, romarias, será de todo inútil se não acompanharmos os seus ensinamentos do Mestre Jesus. Sim, porque confessar o Cristo diante dos homens tem o sentido de atender à sua doutrina. Significa devotar-nos ao bem do próximo, sem exceção de espécie alguma, amparando, ensinando e servindo sempre, tornando-nos um instrumento da manifestação do amor e da verdade no mundo. Enquanto formos movidos pelo egoísmo e a vaidade, vivendo tão somente para a exaltação do próprio eu, enquanto formos indiferentes à má sorte dos nossos irmãos, embora nos proclamemos seguidores do Cristo, estaremos negando-o diante dos homens, porque apenas, somente amando-nos uns aos outros, é que nos daremos a conhecer como verdadeiros discípulos do Mestre. E aí lembramos outra ocasião, já ao final da missão do Mestre Jesus, quando ele disse que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Com essas palavras, ele mostrou a meta, mostrou o alvo, que é amarmos uns aos outros, não amarmos como somente amamos aqueles que têm o nosso sobrenome ou aqueles que comungam da mesma fé nossa. O objetivo é amarmos incondicionalmente a todos os seres humanos, todos os nossos irmãos. Esse é o objetivo. Para que nós consigamos chegar a esse ponto, é preciso milênios, é preciso muitas e inúmeras existências, mas os primeiros passos devem ser dados. E para que nós caminhemos, trilhemos esse caminho com passos firmes, a misericórdia do Pai nos permitiu que viessem as vozes do céu para esclarecer os seus ensinamentos e nos motivar, nos incentivar a continuarmos essa caminhada continuamente, em direção desse alvo, o amor incondicional a todos os seres humanos, todos os nossos irmãos. Para a nossa reflexão, irmãos, fiquem todos na paz.